As bestas do Apocalipse. Só o nome já causa arrepios, não é verdade? São, sem dúvida, das imagens mais assustadoras da Bíblia. Mas, e se a nossa forma de entender o fogo que as rodeia estiver desde o início errada? Nesta análise, vamos mergulhar numa teoria que transforma estes monstros simbólicos em agentes muito, mas muito reais. E tudo começa com esta pergunta, que é, no mínimo, provocadora. E se o famoso fogo da Bíblia não for um elemento, mas sim um ser? E se o temido lago de fogo não descrever um local de castigo, mas sim uma categoria de entidades vivas, conscientes, que são, em si mesmas, o próprio juízo? Bem, de um lado temos a visão tradicional, aquela que a maioria de nós conhece. O fogo é uma metáfora, um símbolo de purificação ou de punição. Mas do outro temos uma perspectiva radicalmente diferente, que vem da teologia de impacto. Ela diz que o fogo bíblico não é um símbolo, é literal, mas não da forma que estamos a pensar. A proposta é que o fogo são seres angelicais, cuja própria essência é fogo. E aqui está a chave que abre esta porta. A palavra hebraica sharap, ou serafim, no plural. A tradução literal é os ardentes. E segundo esta teoria, isto não é apenas o nome de uma classe de anjos. É a palavra que redefine tudo. O fogo divino não é uma força impessoal, é uma criatura, um ser vivo que executa um juízo real e tangível. Ok, com este conceito em mente, vamos procurar as pistas no próprio texto. A nossa investigação começa lá atrás, no Antigo Testamento, onde esta ligação entre seres e fogo aparece de formas bem surpreendentes. A nossa primeira paragem é em Números. O texto diz que o Senhor enviou serpentes ardentes para punir o povo. O ponto crucial aqui, a palavra hebraica original para ardentes, é precisamente serafim. O texto não está a ser poético, está a nomear de forma direta o agente do juízo. Agora saltamos para Isaías, e aqui os serafim aparecem num contexto totalmente diferente. Estão no céu, a servir junto ao trono de Deus, um deles até usa uma brasa viva para purificar o profeta. Então, esperem lá, como é que o mesmo tipo de ser pode ser uma serpente que castiga na terra e um anjo que purifica no céu? E aqui está a grande revelação. A palavra hebraica é exatamente a mesma. O ser que pune no deserto e o ser que purifica no céu pertencem à mesma classe de seres ardentes. A sua natureza é o fogo. A sua função, seja ela de juízo ou de purificação, é o que muda, dependendo do contexto divino. Faz sentido, não faz? Este quadro ajuda a juntar todas as peças. Reparem bem no padrão. Na coluna da esquerda, temos eventos bíblicos-chave. A leitura tradicional, ao centro, interpreta-os quase sempre como símbolos, como metáforas. Mas a teologia de impacto, à direita, vê uma linha super consistente. A ação literal de seres de fogo. Desde a sarça ardente, onde o anjo é o fogo, até às línguas de fogo do Pentecostes. E tudo isto aponta para o clímax no Apocalipse, o lago de fogo, não como um sítio, mas como o domínio de ação final destes seres. E claro, isto leva-nos a um ponto fundamental no Novo Testamento. Com esta nova lente, o que significa realmente o famoso batismo de fogo que João Batista anunciou? Será que também era algo mais literal do que aquilo que imaginamos? Exatamente. Dentro desta lógica, o batismo de fogo deixa de ser uma metáfora para uma experiência espiritual intensa e passa a ser a operação literal destes mesmos seres ígneos. Um ato concreto de juízo ou de selamento executado por estas entidades. E tudo isto que vimos até agora prepara-nos para o grande final, o clímax apocalíptico. Vamos agora pegar neste entendimento e aplicá-lo diretamente às figuras mais temidas de todo o livro do Apocalipse, as bestas. E aqui chegamos à tese central, ao coração da teoria. O dragão e as bestas do Apocalipse são a forma apocalíptica final dos Sarapim. Não são apenas símbolos de impérios ou alegorias, são a manifestação suprema e judicial destes seres de fogo, ao operar na Terra em modo de juízo final. Esta tabela mostra a ligação histórica que a teoria propõe e é impressionante. Vejam, o dragão, descrito no original como vermelho fogo ou pirós, é associado a Herodes o Grande, o poder judicial central. A besta que sobe do mar, o poder político e repressivo, corresponde a Arquelau, o seu sucessor, e a besta da terra, o poder administrativo e económico, a Filipe. Segundo esta leitura, eles não eram apenas governantes, eram as encarnações terrenas do poder de juízo destes seres de fogo. E assim, o círculo fecha-se e voltamos à pergunta do início. O lago de fogo não é um lugar, é uma jurisdição, é o domínio de ação destes seres. Ser lançado nele não é ser queimado, num local, é ser entregue nas mãos deles para o juízo final. A metáfora desaparece, e o que fica é uma realidade terrivelmente concreta.
Então vamos recapitular as ideias-chave. Primeiro, fogo, na Bíblia, pode ser lido como uma classe de seres angelicais vivos, os Sarapim. Segundo, estes seres atuam como agentes concretos de juízo e purificação. Terceiro, as bestas do Apocalipse são a sua forma apocalíptica final, que foram historicamente encarnadas pela dinastia herodiana. No fundo, esta interpretação pega em símbolos abstratos e transforma-os numa narrativa de agentes espirituais a atuar diretamente na história. Para terminar, fica uma última pergunta para reflexão. Se os agentes do juízo divino são seres vivos, conscientes e não apenas forças abstratas, o que é que isso nos diz sobre a natureza da justiça e do mal? A ideia de um juízo executado por uma entidade viva em vez de um fogo impessoal muda completamente a nossa perspectiva. Fica a reflexão.